Fala, gente boa, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você estar comigo agora aqui no canal e estar me acompanhando nesse vídeo. Meu convite é que você fique até o final e, se gostar, se some aqui essa massa de pessoas que estão comigo todos os dias. Sempre 1, 2 ou 3 vídeos, tanto aqui no YouTube quanto nas outras plataformas. Você é muito bem-vindo. Bom, perfeito. Vou comentar notícias importantes. Vou começar, então, sobre a greve dos caminhoneiros. Bom, o pessoal está comentando no grupo lá do Telegram, fazendo várias postagens da paralisação dos caminhoneiros, né? Algumas rodovias em São Paulo, uma que eu vi aqui, principalmente, com alguns caminhoneiros, e aí a Foice, né, do Grupo UOL, já fez uma grande matéria com vazamento daquele áudio da gravação do ministro Tarcísio, dizendo que a fala do ministro agravou a situação dos caminhoneiros. Vocês sabem que eu não saio em defesa de político nenhum, analiso a informação e sempre procuro os padrões escatológicos nisso. Mas essa aqui é uma análise, é uma observação que eu quero fazer sobre essa suposta greve dos caminhoneiros. O que eu percebo, a minha leitura, olhando as informações, olhando os grupos também, né, os perfis dos caminhoneiros, etc., as postagens dos caminhoneiros, que a classe não está unânime nisso, não é um fechamento de toda a classe. É óbvio que há uma certa insatisfação por causa do preço do diesel e algumas coisas que foram comprometidas naquela greve lá de 2018 e não se concretizaram. O interessante é que a fala do ministro mostrando para o representante da classe caminhoneira, eu não vou colocar o áudio aqui, o áudio está bem disponível na internet, já está rodando um monte de grupos, né, de uma ligação do representante dos caminhoneiros com o ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, se não me engano, e ele dizendo que, olha, vocês precisam parar de ver o governo como uma bengala, vocês precisam se desprender do governo. Parar de ficar sendo manipulado por política. Basicamente o que ele está dizendo é que o mercado vai regular o preço das coisas. E as promessas que foram feitas em 2018 foram só estratégia política para cessar a greve e parar a interrupção da distribuição dos serviços, de mercadorias, etc. no país inteiro, que travou o país inteiro. Havia uma questão política muito maior, então foi uma jogada política, manipulando os caminhoneiros. E a fala do ministro eu achei uma fala coerente, dizendo, olha, existe um jogo político por trás dessa paralisação agora em 1º de fevereiro. E esse é o segundo ponto que eu falo com vocês. Greve dos caminhoneiros. Obviamente o setor tem um grande problema, né? Tem um grande problema aí, mas o problema não é do governo atual. O problema é algo que se arrasta, o problema é um diesel subsidiado, o problema é um preço de frete que não foi estabelecido, que não é justo, né? Em que as empresas que foram multadas, o ministro inclusive ele chega a citar mais de 13 mil multas e nada foi feito para poder regulamentar isso. Então é um problema que é muito maior, é sistêmico a coisa e não dá para fazer jogo político. E aí eu quero fazer uma observação com você. A quem interessa essa paralisação dos caminhoneiros? Esse tópico é rápido, eu já vou para o seguinte, que é do Jara sendo indicado para o Nobel da Paz. O que essa greve significa? Significa um jogo político num momento decisivo, né, para o país, em que tem aí a eleição, a decisão do presidente das duas casas, tanto a da Câmara dos Deputados e o Senado. É um jogo muito importante, principalmente da Câmara dos Deputados. Os movimentos que estão por trás para poder gerar um certo desconforto e prejudicar a imagem do governo e, enfim, refletir na eleição da casa, na eleição da Câmara, são movimentos da canhota. E eu vou já falar para você, eu não fico nesse negócio direita, esquerda, a gente tem que ter uma visão muito macro sobre a coisa. Mas comentando essa notícia especificamente, os movimentos aí, né, os movimentos apoiadores aí dos bandidos, MST e tudo aí mais, tem vídeos aí ridículos da Globo lá esperando os caminhoneiros pararem e ninguém parou, a via liberada, a Polícia Federal parada, a via liberada. E só está ali representante do MST, da CUT, né? Porque eles são amigos da sociedade, amam a justiça, né? Estão aí lutando pelo direito dos trabalhadores, que nada. Esse é um conjugado de interesse econômico, interesse político e fazer oposição ao crescimento do país. Eles sempre fizeram isso. Claro, se juntaram aos ladrões também. Mas enfim, esses movimentos aí, esse movimento da paralisação agora está ligado à CUT, MST, eles que estão por aí tentando pegar alguma berola nesse suposto movimento, que não teve um grande apelo geral, não foi um apelo geral, não é paralisação geral, em alguns lugares pontualmente, mas me parece que isso não vai ter uma evolução muito grande. Outra notícia importante de hoje, que você precisa saber,
Pessoal, é o seguinte, ó, antes da gente prosseguir, eu quero te pedir carinhosamente para você deixar o seu like, tocar o sininho, interagir comigo agora. É muito importante você fazer isso e me ajudar a ranquear esse vídeo, posicionar o canal. Eu conto realmente com o seu apoio, a sua atitude voluntária agora. Te dou 2 segundos, você se inscreve, toca o sininho, deixa um comentário, deixa o like. É muito importante a sua interação comigo. Vai lá, 2 segundos. Meu muito obrigado, eu te agradeço. Vamos seguir com o conteúdo. Os diretores do Facebook, enfim, o projeto Veritas, do Jamie O'Keefe, se não me engano. Interessante que ele mostrou, e mais uma vez, já tinha mostrado da CNN, né? Como a CNN foi manipuladora e ajudou a decidir a eleição nos Estados Unidos, aquela coisa, né? Vamos na mão grande e depois joga para a opinião pública usando a mídia e automaticamente não tem como reverter isso. Foi o que eles fizeram. Usaram a mídia da grande narrativa, a CNN, The New York Times, The Washington Post, por aí vai, a grande mídia, convencendo a população, convencendo a opinião pública e depois não se reverte. Foi o que aconteceu. E nem se acharam os culpados. E aqueles que estavam sendo as evidências mostrando que eles tinham o rabo preso, né, o batom na cueca, eles agora estão processando os advogados do Donald que estavam entrando com processo na justiça para poder provar a maracutaia. Pois é, a coisa está se revertendo, é impressionante, né? Pois agora o projeto Veritas, que fez aquele processo na CNN mostrando como eles eram tendenciosos e manipularam para as eleições dos Estados Unidos, agora ele foi lá e pegou o áudio, o vídeo, né, o vazamento da informação dos diretores do Facebook admitindo que tem poderes demais. Isso é um fato, como eles decidiram as eleições, continuam decidindo, ditando o padrão da vida, da cultura, manipulando a cabeça das pessoas, espionando as pessoas, e agora eles estão reconhecendo que eles são poderosos demais. E fica aqui um recado, já que eu abri o vídeo falando de política nacional, greve dos caminhoneiros, questão política para decidir a eleição, influenciar a eleição da presidência das 2 casas, fica um recado aqui para a classe política brasileira, os conservadores. O Facebook vai decidir, o Facebook, o Twitter e o Google, eles vão decidir a eleição de 2022. Abram os olhos, bota a barba de molho, cria um sistema, vamos largar um tipo de lei para poder limitar esses caras, porque eles são poderosos demais. Inclusive, eles derrubaram uma conta, criticou a decisão do BID de colocar um pedido numa posição de uma bebida para assumir um cargo de saúde lá nos Estados Unidos. E mesmo colocando a mão esquerda sobre a Bíblia da iniciação maçônica, mesmo ele fazendo isso e orando em nome de uma forte fé coletiva, não em nome de Jesus, Creu derrubou, porque eles estão aliados para poder acelerar uma agenda mundial, uma agenda ideológica para o mundo inteiro. Então todos aqueles que são opositores, são dissonantes ao sistema mundial, eles vão derrubar. Então fica aqui o recado que o Veritas gravou e publicou que os diretores do Twitter, junto com o Zuckerberg, dizendo que eles são poderosos demais, e eles conseguem ditar o curso da cultura, eles conseguem manipular a história, como ela se desenrola, né? E eles estão influenciando o mundo inteiro e vão influenciar aqui no Brasil. 2022, a gente tem que abrir os olhos sobre essas coisas. Então, concluindo isso, eu quero só dizer para você entrar no tema importante aqui para a gente, um comentário, tá? Apesar de muitas pessoas identificarem um padrão profético no Jared Kushner e sua equipe, né, que articularam os acordos de paz, acordos de normalização entre Israel, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Sudão, Marrocos e por aí vai, que foram acordos muito importantes. E as pessoas que ficavam tecendo críticas infundadas, dizendo: mas o Donald está fazendo esse acordo para um instrumento político eleitoral. Pouco importa, qual político não faria? Eu fiz vídeo para você explicando isso, porque é política. Política é jogo, política usa instrumentos de marketing, usa peças de marketing, é parte do jogo político. Porém, ninguém consegue, qualquer pessoa, melhor dizendo, que analisa geopolítica, política internacional, relações internacionais e Oriente Médio, essa pessoa tem que reconhecer que nenhum outro presidente ou cúpula de comissários, enfim, de cônsul, etc., de diplomatas, conseguiu o feito que esses caras conseguiram. Portanto, agora foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz Jared Kushner e seu vice, e mais alguns outros que cooperaram, formaram essa cúpula que visitaram os líderes no Oriente Médio, principalmente com os sunitas, e normalizaram com Israel. São grandes acordos e eles foram indicados ao Prêmio Nobel da Paz. Então, Jared Kushner, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Lembrando que no ano passado o Donald foi indicado e não venceu.
Eu vou lembrar vocês aqui que é o seguinte, não sei se ele vai ganhar, não sei se essa equipe dele vai ganhar, mas do ponto de vista político, do acordo político, do arranjo político, a normalização é algo extraordinário e nenhum outro presidente com sua equipe, enfim, de emissários, enviados, cônsules, diplomatas, conseguiu isso. Fato. Esse acordo visa um jogo político muito grande, um interesse comercial, porque nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando de gás, nós estamos falando de marcar posição no Estreito de Hormuz, em lugares importantes ali no Golfo. Quem me segue aqui, ou quem está no Patreon, no Geopolítica Premium, já entendeu qual é o jogo por trás disso. Eu explico muito isso, inclusive no meu e-book sobre os acordos de paz. Se você não adquiriu o meu e-book ainda, vai no primeiro link que está aqui embaixo, você pode fazer parte do Geopolítica Premium e automaticamente você vai ter acesso ao e-book, tá bom, pessoal? Perfeito. Então, eu quero só reforçar algo a vocês. Eu não vejo o Jared Kushner como o candidato anticristo. Eu sempre falei para vocês que ele estava sendo preparado pelo movimento cabalista sionista, porque ele é do cabalismo, ele é judeu, é exatamente desse movimento, para um cenário político internacional, Estados Unidos, ou um cenário político Israel, Oriente Médio. Pelo aqui um andar da carruagem, os planos quanto aos Estados Unidos foram estrategicamente ou por um tempo interrompidos. Mas os planos para o Oriente Médio não. Então ele figurar agora, aparecer, continuar no cenário político, no Nobel da Paz, é importante. Isso pode dar continuidade ao projeto de poder desse grupo sionista cabalista que tem tanta influência no Oriente Médio, tem tanta influência na política norte-americana, que tem figuras centrais aí do globalismo, né, dentro das famílias ali poderosas, estão presentes ali nesse jogo político mundial. Vou só reforçar novamente, usando essa expressão que eu vou só reforçar, ele não figura como anticristo, ele não tem esse perfil, mas, porém, contudo, entretanto, aquele outro carinha que saiu, que era presidente, sabe, o Barack Hussein Obama, que saiu e continua no cenário político, porém nos bastidores, ele é que comanda o ventríloco chamado Bidê, né, a marionete chamada Bidê, ele que articula com a base que elegeu o Bidê, que é uma base mais xiita, uma base mais radical mesmo, que é a Kamala e toda a sua equipe ali de feminista, a mulherada do sovaco peludo. E esses aí são mais radicais, e o Barack Hussein Obama, ele continua articulando a coisa ali, e agora me parece que eles estão promovendo uma nova guerra ao terror. Né, uma nova empreitada dos democratas com relação ao Oriente Médio, o retorno, né, do programa de presença na Síria, presença no Afeganistão e por aí vai. Então agora nós estamos olhando de cima, ver o desenrolar desses fatos. Sobre isso daí tem um aspecto escatológico importante que a gente tem que prestar atenção, principalmente chamando o pessoal lá que administra o Monte do Templo, chamando os palestinos para próximos e vão ver o desenrolar dessas políticas, como eu sempre comento com você. Portanto, esse vídeo é um desenrolar aqui, um comentário sobre esses 3 fatos importantes e no decorrer do dia, mais para frente, eu faço um outro vídeo inteirando você e falando coisas importantes. Estou preparando um material sobre o apocalipse quântico e sobre a inteligência artificial autônoma que os cientistas criaram agora. Cientistas do MIT. E vou comentar com vocês o vídeo de mais tarde. Beleza, pessoal? Bom, é o seguinte, quero convidar vocês para estarem comigo nas outras redes sociais, nas plataformas fechadas, né? Vamos ver até onde você está disposto a investir pelo conhecimento e o seu apoio também ao meu projeto aqui, ao nosso projeto, ao nosso canal. Tem aqui o link do Patreon, tem o link do Geopolítica Premium, tem o link aqui do Telegram, que é muito legal o canal do Telegram. Tem um link também do Instagram, Facebook, Twitter e por aí vai. Eu conto com o seu apoio, meu. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, tchau, tchau.